A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estamos iniciando uma aula extra do nosso curso Panorama Bíblico. Essa aula tem como objetivo dar maiores esclarecimentos aos irmãos que têm participado conosco nos grupos de estudo com o tema Panorama Bíblico. Nós estamos estudando sobre a Bíblia, a formação da Bíblia, e é muito importante que nós entendamos algumas questões referentes à organização da Bíblia no transcorrer da história, né? Nós poderíamos dizer que a palavra de Deus ela foi do barro até ao pixel, né? Desde quando ela começou a ser escrita em tábuas de argila até hoje, quando ela pode ser lida nos celulares, nos tablets, nos computadores. Então, houve um tempo quando a palavra de Deus não estava escrita, mas ela era transmitida de forma oral, de pai para filho, de geração a geração. E esse processo continuou até por volta do ano 4000 a.C. Nessa época, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, na região da antiga Mesopotâmia. Eles cunhavam caracteres em placas de barro, e boa parte do que conhecemos hoje da cultura, do cotidiano e da vida política, econômica daquele tempo, nós devemos aos registros feitos nessas placas com aquela escrita primitiva. Mas quais foram os materiais usados para a escrita bíblica? Sabemos que o papel só começou a ser usado como material de escrita por volta do século XII. Antes disso, muitos materiais foram usados para escrever. Encontramos no relato bíblico menções a alguns desses materiais, como placa de barro, você pode encontrar lá em Jeremias 17:13, pedra, Êxodo 24:12, papiro, Apocalipse 5:1, feito a partir de uma planta, o pergaminho, que é feito de pele de animais, Jeremias 36:23, e também o metal, em Êxodo 23:36, entre outras citações que há na Bíblia, fazendo referência a materiais que foram usados para a escrita. Ao papel da Bíblia se limitou até o século XX, quando também passou para a linguagem eletrônica e, em seguida, para a linguagem virtual. Mudam-se as plataformas de registro e, com o passar dos anos, vai se cumprindo a palavra de Deus. Como aponta o profeta Isaías, no livro de Isaías 48, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Vamos falar um pouco sobre as línguas bíblicas. Depois do tempo da oralidade, a palavra de Deus começou a ser escrita e, com o surgimento do alfabeto por volta do ano 1500 a.C., ela passou a ser preservada em todos os materiais mencionados antes. Mas foi com o papiro e mais tarde o pergaminho que ela alcançou grande difusão. Como nós sabemos, o texto bíblico que temos em mãos hoje é uma tradução das línguas originais, hebraico, aramaico e grego. O hebraico e o aramaico foram usados no Antigo Testamento. O grego foi o idioma usado para o registro do Novo Testamento. O hebraico e o aramaico são línguas semelhantes, idiomas mais concretos, que expressam com alguma dificuldade as abstrações. Já o grego é uma língua mais subjetiva e expressa melhor o abstrato. É sempre aconselhável o uso de um bom dicionário bíblico, para que o sentido de palavras e expressões nos idiomas originais seja preservado e o entendimento do texto seja correto. Com os papiros e pergaminhos, as folhas eram ligadas umas às outras e enroladas. Assim, para ler os documentos era necessário desenrolar o rolo. Mais tarde, por volta do ano 200 d.C., o formato dos rolos começou a ser abandonado, dando lugar a cadernos, nos quais as folhas eram costuradas uma sobre a outra, mais ou menos no formato que temos hoje. Esses cadernos ficaram conhecidos como códice
do latim codex. Somente no século XX, o formato eletrônico começou a ser usado para a Bíblia, inaugurando assim um tempo totalmente novo, com uma plataforma que permite muito mais agilidade na pesquisa e consulta. O início do século XXI é marcado pelo predomínio do menor componente de uma imagem digital, o pixel, que permite o registro de um sem número de informações visuais e viabiliza, agiliza, dinamiza e facilita enormemente o acesso e o uso do texto bíblico. Agora, e a respeito dos manuscritos da Bíblia? Uma pergunta recorrente em qualquer curso sobre as Sagradas Escrituras é sobre os seus originais. De fato, os originais não estão disponíveis. O que temos hoje são cópias dos documentos bíblicos datados de épocas muito antigas. Até por volta do ano 1400, a Bíblia era copiada à mão. Cada cópia das Escrituras demorava muito para ser feita e também por isso tinha um custo muito elevado. Somente com a invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, que nasceu em 1398 e morreu em 1468, e a impressão do primeiro livro, uma Bíblia. Que interessante, né? O primeiro livro que foi impresso na gráfica de Gutenberg foi a Bíblia. Pois isso aconteceu por volta de 1455. E foi depois disso que o processo de produção de livros foi acelerado. Em 1947, nas cavernas de Qumran, ao norte do Mar Morto, em Israel, foi encontrado uma grande quantidade de documentos e fragmentos de documentos do texto bíblico, datados de pelo menos 1000 anos antes do famoso Códice de Leningrado, que é o mais antigo e mais completo manuscrito de toda a Bíblia hebraica, datado de 1009 d.C. Considerado por muitos como a principal descoberta arqueológica no contexto dos estudos bíblicos do século XX, os rolos do Mar Morto deram uma significativa contribuição para a pesquisa bíblica e o estudo da realidade sociocultural da época. Com exceção dos livros de Esther e Neemias, foram encontrados em Qumran fragmentos de textos de todos os demais livros da Bíblia hebraica, claro, inclusive uma cópia completa do livro do profeta Isaías. Conforme vimos, a palavra de Deus tem sido transmitida, preservada ao longo dos séculos e dos milênios, atravessando as épocas, enfrentando o avanço tecnológico e vencendo o tempo. Não há limites quando pensamos em formatos, recursos e tecnologias aplicadas à produção, difusão, pesquisa e assimilação das Escrituras. E será sempre assim. Cada momento histórico, com suas peculiaridades, progressos e desafios, é habilmente dirigido por Deus para que a sua palavra prossiga, sendo ensinada em todo o mundo, sem impedimento algum, conforme nos diz Atos 28:31. Então, que Deus abençoe você, meu querido aluno, e você possa ser despertado através do nosso curso Panorama Bíblico para estudar a palavra, se envolver com a palavra de Deus. Para nós tem sido um imenso prazer e uma grande honra estar à frente de vários grupos de estudo na cidade de Londrina, promovidos pela missão Palavra Viva. E através desses grupos estarmos ministrando o curso Panorama Bíblico. Se você tem interesse de participar de um desses grupos de estudo, ou mesmo de estar conhecendo melhor o nosso material, por favor, entre em contato conosco através do WhatsApp, no número 439-9931-9481. Fale com o pastor Beto e nós teremos enorme prazer de encaminhar você para um dos nossos grupos de estudo ou mesmo para estar conosco, fazendo uma visita, conhecendo o nosso material, nossa literatura. Temos muito para oferecer a nível de Bíblias, livros e apostilas dos nossos cursos. Que Deus
abençoe você, abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus maravilhoso, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, querido, meu amado ouvinte e aluno do nosso curso Panorama Bíblico. Fique na paz e até o nosso próximo encontro, quando nós vamos continuar falando sobre a Bíblia. E aí trataremos da questão das traduções da Bíblia. Fique na paz do Senhor.